A vida pode ser mais leve. Que felicidade! Espero que você também esteja feliz tanto quanto eu de estarmos aqui reunidos, trazendo sempre reflexões. Hoje eu tenho uma orientação, ao mesmo tempo que uma pontuação e uma reflexão para te fazer. Mas é tão importante que às vezes, por ser tão importante numa frase tão pequena, passa meio que despercebido por todos nós. Como disse, a frase é bem pequenininha, mas com um universo de significado. E entender essa frase muda muita coisa, porque como diz o nosso Mestre Jesus, e sempre gostamos de lembrar aqui, a verdade nos liberta. E aí você deve me perguntar, mas Hugo, que frase é essa? Então, a frase é que sentir é o segredo. E você me pergunta, mas Hugo, como assim sentir é o segredo? Exatamente. Vivemos num mundo de aparência, as redes sociais são maravilhosas, mas quantos de nós vivemos de aparência? Às vezes estamos num momento desafiador, mas na hora da foto sorrimos e postamos aquela foto para dar uma sensação de um mundo que nós não estamos vivendo. É claro que de um lado não vale a pena ficar postando os nossos insucessos, divulgando as nossas tristezas, as nossas frustrações, nada disso. Mas quando nós só postamos aquilo que nós idealizamos e nem sempre estamos vivendo, quem está do outro lado acha que o mundo está péssimo para ela e todo mundo está feliz, ou seja, o mundo de todos é maravilhoso, só o seu que é desafiador. Quando na verdade isso não acontece. Cada um de nós vivemos e encaramos os nossos desafios, estamos nos deparando a todo momento com os nossos monstros e olha, tá tudo certo. Mas, voltando aqui para o nosso tema inicial dessa nossa reflexão, eu te pergunto, já parou para pensar que sentir é o segredo? E com tantas superficialidades, né? Como disse ainda há pouco, com as redes sociais, com as pessoas que querem só aparecer. Mas quando, na verdade, o ideal seria primeiro sentir, depois ser, depois ter, depois parecer, e aí, em quinto lugar, seria aparecer. Essa seria a sequência ideal para todos nós, porque quando nós sentimos, de fato, o milagre, a mágica, a magia acontece. Quantas vezes nós ficamos fazendo, por exemplo, uma prece e entramos num piloto automático e depois nem percebemos o que estamos dizendo, recitando, lendo, pensando, porque entramos numa outra linha de raciocínio, de pensamento. Quando nós nos despertamos para essa questão, nós começamos a perceber que a prece, a oração, a conexão, ela não é avaliada pelo o tempo, a quantidade de tempo que nós desperdiçamos, ou nós aplicamos, ou nós, enfim, pensamos. Ela é, digamos assim, enaltecida de acordo com a qualidade do sentimento que nós colocamos quando estamos em conexão. Se você faz, por exemplo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou faz uma prece, aquela do coração, sabe aquela prece que está dentro de você, aquela prece que no momento de dor você coloca para fora e você consegue perceber a divina criação, o divino Pai ou os seus emissários bem junto de você. A prece que não só sai da boca, mas ela tem origem no coração. A prece que vem do pensamento, que vem dos sentimentos de frustrações, que vem dos tormentos, que vem das imperfeições, das angústias. Essas angústias, elas nos impulsionam para chegar no momento de dor que nos deixa muito mais sensíveis ou flexíveis. Quantas pessoas estão passando por momentos de dores, de desafios, e nesses processos de dores e desafios, encontram forças que as leva para frente e para cima.
quando voltam para a sua essência, para o seu âmago, para o seu coração, percebe que dentro dela existe uma força que muitas vezes não é acessada. Isso acontece para cada um de nós. A verdadeira transformação, ela ocorre de dentro para fora. Isso acontece, por exemplo, com o feto. Isso acontece, por exemplo, com a semente. Se você olha uma semente, por exemplo, o que é uma semente? Basicamente não é nada, ou muito próximo a isso. Você pode esmagar uma semente, um carocinho de feijão, de arroz, seja lá, uma semente de abóbora, ou quem sabe até laranja. Você pode esmagar ela e você vê que não tem nada ali, aparentemente. Mas energeticamente há. E há muito mais do que a gente pode imaginar. Porque se você abrir uma maçã, você pode conferir quantas sementes tem dentro de uma maçã. Mas nós nunca vamos saber quantas maçãs tem dentro de uma semente. Assim também é você, assim também sou eu. O nosso Divino Pai sempre nos colocou, digamos assim, talentos que adormecem, que estão adormecidos dentro de nós. Esses talentos, eles estão guardadinhos, como se fossem sementes que estão lá armazenadinhas para que em algum momento nós possamos fazer uso delas e jogar na terra da nossa capacidade. Semear no horizonte ou no campo das nossas forças, das nossas ideias ou ideais, molhando com a nossa consciência que nós somos seres em evolução e que estamos no planeta da mesma forma e que fazemos parte de uma sociedade onde todos nós somos imperfeitos, mas todos nós estamos buscando nos melhorar, crescer, evoluir, querer ficar bem, querer viver bem. Essa consciência nos facilita a vida, nos dá brilho e cor e também nos dá tolerância para suportar aquelas pessoas que muitas vezes nós não entendemos. E por que nós não entendemos? Porque nem sempre temos a leveza de ver como tem que ser visto. Com mais tranquilidade, com mais compreensão. Compreender não significa aceitar os erros, não significa passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Por mais que a pessoa tenha tomado uma decisão ou tido uma atitude incoerente, vamos colocar um pouco mais de amor, um pouco mais de compaixão nas nossas avaliações, para que a gente possa ver aquela situação com mais leveza. Mas como eu disse ainda há pouco, o fato de ver aquela situação com mais leveza não significa que nós temos que concordar. São coisas totalmente diferentes. Mas eu quero voltar aqui com você para que a gente possa entender por que sentir é o segredo. Porque mesmo que você faça uma prece, uma oração, uma conexão, por pouco tempo, mas se fizer com muito amor, sentimento e devoção, e veja que a devoção é o sentimento, o amor é um sentimento, você vai conseguir aquilo que você deseja. Uma ideia, um insight. A cura para a doença, nem sempre a doença quer nos punir. A doença, em muitos casos, é o mau gerenciamento da nossa vida, da nossa psique, dos nossos pensamentos. Claro que não estamos aqui diagnosticando quem quer que seja, mas muitas doenças que nós temos, que nós tivemos, poderiam ter sido evitadas. Olha que coisa curiosa. Muitas doenças que nós temos ou que nós tivemos poderiam ter sido evitadas. Mas não podemos mudar o passado, mas nós podemos agora começar uma nova história. Isso é um convite para todos nós, para você, para mim, para todos aqueles que nos ouvem. O mau gerenciamento dos comportamentos, dos pensamentos, dos sentimentos nos leva a lugares desequilibrados. Sabemos que não é fácil equilibrar, sabemos que é desafiador para todos nós. Às vezes você é pisado na condução, você está no trânsito, alguém fecha o seu carro, você está na bicicleta, alguém finge não te ver, passa, quase te derruba, quando de fato não acontece, ou então molha você na poça d'água, enfim. Às vezes o parente difícil, às vezes a promoção do trabalho que não ocorre, às vezes as contas que não param de chegar, que só aumentam e as rendas, as receitas não acompanham. São tantos desafios. Mas uma coisa é fato,
cedo ou tarde, essa história toda vai acabar. Uma das poucas certezas que nós temos da vida é a mudança dos cenários, é voltar para a nossa pátria espiritual. Isso é uma fatalidade ou um fato que ninguém pode negar. Será que muitas vezes nós não damos valor ou atenção excessiva às situações? Eu acho que sim, porque nós temos dentro de nós uma capacidade incrível. Entre essas capacidades incríveis, na verdade são várias, temos a capacidade de gerenciar a nossa vida, mudar a nossa realidade. Para que nós possamos mudar a realidade que se apresenta aos nossos olhos, é preciso mudar a nossa psique, a nossa forma de ver a vida. Lembra daquela frase que nós já citamos aqui várias vezes, e você já deve até ter anotado aí no seu caderninho? Quando você muda, o mundo muda com você. Isso é uma verdade para todos nós. Quando nós mudamos, o mundo muda conosco. Não adianta você pintar as paredes da sua casa, botar cerâmica, botar mármore, granito, enfeitar, se a sua psique não muda, se o seu comportamento não mudar, se as suas relações intrapessoal e interpessoal não mudar. É claro que as mudanças externas são importantes, mas as mudanças externas, elas só existem e só terão impacto se a nossa consciência, ou seja, se a nossa percepção for capaz de observar. Senão, para nós, não mudará de nada. Por isso que eu te falo que as verdadeiras mudanças, como dissemos ainda há pouco, elas ocorrem de dentro para fora. Esse é o nosso papel. Mudar ao ponto de você olhar e falar assim, eu me percebo diferente. Alguém olhar para você, seu marido, sua esposa, seu filho, seu irmão, vizinho, funcionário, patrão, e olhar, olha, você está diferente, você não está mais brigão como você estava antes, você está mais paciente, mais tolerante, está mais agradável ficar perto de você. Eu nem tinha percebido o quanto você é agradável. Alguma coisa mudou. E aí essas mudanças, como dissemos, elas ocorrem de dentro para fora. É necessário um desejo verdadeiro. Mas e sentir? Esse segredo. Pensamento com sentimento, com devoção, uma prece com emoção, com amor, com consciência, não levando em consideração se você vai ficar 2, 3 horas sentado, ajoelhado, com olhar para o céu, com as mãos, né, digamos assim, juntas e com a narrativa, digamos assim, de uma prece, de uma oração, de uma reza, quando na verdade seu pensamento está na rede social ou qualquer outra coisa. Eu sei que é desafiador manter a consciência e nos mantermos presentes no presente, mas busque sentir. O pensamento emite ondas elétricas, o coração emite ondas magnéticas. Quando o que nós pensamos se alinha ao que nós sentimos, algo muito mágico acontece. Lembra? Vós sois deuses. Nós somos pequenos deuses. Nós somos imagem e semelhança do Divino Criador. Nós podemos criar também. Criamos vidas, criamos situações, construímos realidades, planejamos o futuro, projetamos viagens, construímos casas, barcos, navios, aviões, arranha-céus. Nós temos uma capacidade incrível de transformação. Vivemos em sociedade, embora não bem como deveríamos, mas nós vivemos em sociedade, em civilizações. Nós temos uma capacidade de criação, claro, dentro de uma realidade, naturalmente. E por que não começar a tomar posse de toda essa capacidade, gerenciar os pensamentos, gerenciar os sentimentos, controlar a nossa psique, viver mais presente no presente e passar a sentir muito mais do que ter, muito mais do que parecer e muito mais do que aparecer. Primeiro, sentir. Como dissemos, sentir é o segredo, inclusive do sucesso nas nossas preces, nossas orações. Depois de sentir, o ser. Eu quero sentir que eu sou uma obra da criação, que eu sou parte integrada do todo, que eu sou filho do Divino Pai. E nisso me coloca num patamar muito especial. Claro que o patamar especial não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que quem quer que seja, mas eu não estou querendo olhar para o lado. Esse momento é um momento de autoconhecimento, de autoconexão, de autorreflexão, de autodescobrimento.
E de posse desse entendimento, eu percebo que eu sou filho do Divino Pai e eu posso tudo que me cabe. E a felicidade, a alegria é para mim. Eu nasci para sorrir, nasci para ser feliz e com isso eu controlo os meus pensamentos. Não vou ficar com ansiedade do que vai ser, nem ficar trazendo amarras do passado, do que foi. Eu quero viver hoje. Sonhar com o futuro, mas viver hoje. Viver presente no presente, sentindo que o grande X da questão é viver, que o bom da vida é viver e que o melhor da vida é agora. Vamos sentir? Vamos fechar um pouco os nossos olhos e agradecer por tudo que nós temos, pelo que nós somos? Por si só, a vida já vai ficar melhor. Vamos juntos? Então, anota aí. Sentir é o segredo. Cada vez que você for se conectar, fazer uma prece, uma oração, para um pouco. Não precisa de muitas horas. Faz um trecho que seja, mas faz com o máximo de amor, sentimento, devoção e concentração naquilo que você está fazendo. Tudo bem? Eu te desejo paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Eu sou o Hugo Richard e olha, nós vamos nos encontrar aqui muito em breve. Até logo.